A partir de agora, dicas de coaching com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching. Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. No nosso programa de hoje, Dicas de Coaching, onde estamos falando do tema prosperidade. E no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a ardilosa conspiração para deixá-lo pobre. É isso mesmo. Existe uma conspiração ardilosa para nos deixar pobre. E é o que nós vamos, ao longo desses nossos programas, estar falando sobre isso. Exatamente sobre essas coisas. Por que que a gente precisa ser pobre? Estamos falando nos programas que você precisa construir o seu tratado de prosperidade. Você precisa fazer esse tratado de prosperidade. Você está construindo isso. Então, dentro do seu tratado de prosperidade, você precisa pensar nas coisas que podem atrapalhar o seu tratado da prosperidade, principalmente as nossas crenças que são limitantes, crenças que vêm de muito tempo atrás, da nossa família, da sociedade, todas elas, do nosso próprio psique, que faz com que a gente acredite que aquilo seja verdade. Esse nosso bate-papo, né, nesse nosso programa sobre o tema da prosperidade, ele está baseado no livro Tratado da Prosperidade, do autor Bruno Gimenez, da editora Luz da Serra, de 2022. Tudo o que você vive tem o direito irrevogável de evoluir ao máximo. Então, existem sim fatores graves que prejudicam dramaticamente o seu fluxo de prosperidade. Vamos falar de muitos deles nos nossos próximos programas, porém, nesse momento, quero destacar o pior deles, na minha opinião pessoal. Trata-se de uma grande conspiração para manter a vida na pobreza e na escassez. Onde a gente pensa nisso? A gente pensa nisso olhando, olha, para a própria política que nós conhecemos. Eles fazem de tudo para manter as pessoas mais pobres, porque eles podem, com o poder na mão, podem controlar as pessoas. Então, qual é o maior problema da questão de manter as pessoas pobres e inverter? É incutir na cabeça das pessoas que elas precisam fazer aquilo que as pessoas, que esses políticos falam, mas eles não fazem. Pelo contrário, nós sabemos disso. Então, a política é uma das coisas que a gente vai estar falando dentro disso. Nós vamos falar de uma outra coisa que também é um problema na nossa vida, que deixa a gente pobre, que não deixa você ir para a prosperidade, é a religião. A religião, ela nos leva para caminhos que a gente vai concordar quando estivermos falando de religião, nos próximos programas, vocês vão concordar comigo que é uma das coisas que tiram exatamente a nossa evolução dentro da prosperidade. Então, já falamos de dois. Falamos de política, falamos de religião, e vamos falar do último, que são os remédios. Ou seja, esse é o terceiro mais terrível de todos, porque a indústria farmacêutica tem um papel fundamental para o aumento da expectativa de vida, alívio de dores, esperanças e oportunidades. Isso é inquestionável. No entanto,
Há algo que você precisa saber para que tenha discernimento nas suas decisões do dia a dia. Então, nós vamos falar que esse é o terceiro momento, que é uma conspiração ardilosa para que a gente realmente que se mantenha a gente na pobreza. Não tem como a gente escapar, a gente sabe disso, né? Então, ele atrapalha exatamente nosso tratado. Bem, a conspiração para manter você na pobreza, é importante que você escute bem esses programas, várias vezes até, pois é muito importante que você absorva essas informações e que reflita sobre elas, mas que entenda 100% o sentido das palavras aqui citadas. Então, é muito importante que vocês prestem muita atenção nesses programas que nós vamos estar falando sobre prosperidade, nas dicas de coaching. Bem, desde os tempos mais remotos, sempre fomos envolvidos em uma tendência ardilosa de aproveitadores interessados em controlar as massas. Eu disse para vocês, o poder é terrível. Essa influência ocorreu de muitas formas diferentes ao longo dos anos. Os mesmos, né, ao longo dos anos, porque, entretanto, os objetivos nefastos foram sempre os mesmos dessa conspiração ardilosa. Dar privilégios a uma minoria interesseira e inescrupulosa. O tempo passou, muita coisa mudou, mas o interesse de poucos em controlar as massas segue firme. Quando você começar a prestar atenção, vai perceber que se trata de uma grande conspiração estruturada que se retroalimenta com a nossa ignorância. Quando entendi como essa conspiração atua e como me defender dela, meu mundo se abriu e a prosperidade brilhou para mim. Quero que isso aconteça na sua vida também. Respire e vamos em frente. E quero dizer para vocês, então, que daqui para frente, no próximo programa, nós vamos falar da religião. É o primeiro. Nós chamamos de R, né? R, que é de religião, o nosso, né, falado. Depois do P, que é de política, e o último R de remédios. Então, nós vamos falar do sistema RPR. Chamamos de RPR para que você possa, então, entender tudo isso. Então, fique atento, porque no próximo programa nós vamos falar fortemente de religião. E a gente pode, eu quero dar aqui uma palhinha sobre isso, uma palhinha. Pense comigo, o que a religião promete aos seus fiéis? Essa é a pergunta importante. Alegria, saúde, bem-estar, família feliz e reino dos céus. Agora pense comigo mais uma vez. O que a prosperidade promete? Alegria, liberdade, relacionamentos, amor na família, paz de espírito, conhecimento, viagens, satisfação, prazeres, etc. Em suma, a prosperidade promete muito mais do que as religiões podem proporcionar. Então, esse é o nosso bate-papo no próximo programa, onde nós vamos estar falando, ainda continuando nesse tema nosso de prosperidade. Um grande abraço a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Rádio Cloud Coaching. Ouça Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho.
sempre às segundas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na terça, às 15 horas e na quarta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.